Oi, gente, boa noite. Nesse meio de feriado, um feriado meio assim. E aí, já que somos pouquinhos, não queremos ficar aqui mais juntinhos, não? Fica mais interessante, eu vou ficar mais feliz. Assim eu vejo vocês melhor, a gente conversa melhor. E quando somos assim, dá até para interagir, vocês podem perguntar, interromper. Vai ficar mais aconchegante, né? Então, mais uma vez, um bom final de tarde, uma boa noite a todos. Quando Zezé me falou assim, o tema é terás que renascer de novo. Hoje eu até perguntei a ela, é hoje, é amanhã que eu tenho que renascer de novo? Porque é um tema agradável de se falar. Se a gente pensar bem, a gente está renascendo. Vamos pensar um pouquinho na palavra nascer. Nascer. Que impacto traz essa palavra na vida da gente? O que é que isso representa? Representa uma espera, representa uma preparação. Eu deixo vocês falarem, viu? Ainda mais hoje que somos tão pouquinhos. Hã? Um começo, um recomeço. Então, uma gestação, um preparo, uma espera, um começo, um rompimento. Um rompimento vale também, não vale? O nascimento é um rompimento. A gente deixa para trás algo, rompe para algo novo. E renascer? A gente fala de nascer. E renascer? Por que renascer? Nascer e nascer novamente, nascer novamente, nascer novamente. E eu disse, já sei como é que eu vou construindo esse tema. Para mim foi muito tranquilo, porque é o nosso dia a dia. Acho que a gente renasce todo dia, renasce todo dia. Mas estamos numa casa espírita. E se não somos espíritas, ao menos temos as nossas mentes abertas para compreender que é muito natural o processo de reencarnação, né? É muito natural. É uma coisa muito tranquila para a gente tratar. E não somente a gente sabe que outras religiões são reencarnacionistas, a gente sabe, nós temos o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, algumas outras religiões que também têm como muito natural o processo da reencarnação. E não bastasse isso, a gente tem a ciência também. Eu vou até mostrar aqui daqui a pouco no próximo slide um pouquinho do que diz a ciência sobre reencarnação, para sair dessa história de religião, né? De crença. Não é mais uma crença, já é um estudo da ciência. Mas sobre nascer, será que nascer é bom ou ruim? Eu gosto muito de fazer essa análise na vida da gente. As coisas que acontecem na vida da gente. Vamos analisar o nascer. Vocês acham que é bom ou que é ruim? O que é que vocês acham? Depende é ótimo. Depende. Depende é ótimo porque depende faz com que a gente amplie as nossas visões. Faz com que a gente tenha um olhar diferente em diversos ângulos. Olhar a mesma coisa sempre com um novo olhar. Por exemplo, nascer pode ser bom para quem? Pode ser bom para uma mãe que está gestando, que está ansiosa, na expectativa, que preparou enxoval. Então, aquele nascimento do bebê vai ser bom. Vai ser bom para a família inteira, que também está na expectativa, aguardando o novo membro chegar. Vai ser bom. Vai ser bom para o espírito que vai nascer, não vai? Vai ser bom. É uma oportunidade de reencarnar. Vai ser bom? Não sei. Depende. Depende. Depende dos processos que ele traz. A gente sabe que algumas encarnações elas são obrigatórias, elas vêm meio que compulsórias. O espírito, por necessidades próprias, ele às vezes não tem como escolher reencarnar. E chega. Mas o próprio ato de nascer causa dor. O bebê chora para abrir o pulmão. É um processo para que ele possa respirar no novo ambiente. E aí, foi bom? Não, doeu, chorou.
E o bebê sai daquele ambiente quentinho e vem para outro ambiente frio e ele chora. O que eu quero dizer com isso é, há determinados processos na vida da gente que tem sempre um lado bom e um lado que não é tão bom. Mas esse lado que não é tão bom normalmente traz para a gente uma lição, um aprendizado. É necessário. Então tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente só compreende, a gente acha um horror. Um emprego que eu perdi, que desespero, num momento tão difícil. Passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 talvez. Quando eu olho para trás, eu vou ver, nossa, se eu tivesse ainda acomodada naquele lugarzinho, eu não teria chegado aqui. Mas isso porque eu preciso fazer um movimento quando algo em minha vida muda também, ou me obriga a mudar. Muitas vezes, coisas que acontecem na vida da gente, que a gente pensa como negativo, são situações que nos obrigam a mudar, a ter um novo olhar para aquela coisa, a não olhar aquela coisa, aquele momento, aquele acontecimento como algo de ruim. A gente precisa treinar os nossos diversos olhares para a mesma situação. É ruim. Não estou dizendo que é bom. Claro que é ruim. A gente passa por processos difíceis na vida da gente, todos nós. Mas é um ruim até onde? Até onde aquele ruim vai ser ruim mesmo na vida da gente? E reencarnar é assim. E renascer é assim. O nosso renascer de cada dia é assim. Traz sempre algo para a gente e vai depender do movimento que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer? De que forma eu vou olhar? E aí, como eu disse que a gente ia falar de reencarnar um pouquinho, para depois chegar no nosso nascer do dia a dia, eu trouxe aqui uma referência. Ian Stevenson, ele é um pesquisador canadense, mas estudou nos Estados Unidos, e ele fez muitas pesquisas de experiências de quase morte e de fatos de reencarnação. Então, ele traz nesse livro 20 casos sugestivos de reencarnação. É um livro mais ou menos dessa grossura assim, bem grandinho, bom. Mas o interessante é que ele começa a fazer a pesquisa dele com rigor científico e acadêmico, com observação de cada detalhe, refutando cada pontinho de insegurança que possa colocar o nome dele em risco. Então, é um trabalho muito bem feito, principalmente na Índia, onde a cultura reencarnacionista é muito tranquila. Então, as crianças, quando elas dizem assim, eu não sou seu filho, eu vivi na cidade tal, os pais levam mais em consideração. Aqui na nossa cultura é um pouquinho diferente, porque a gente vai achar que é uma fantasia da criança. Então, para ele, o terreno fértil para o campo de pesquisa dele foi lá, foi na Índia, entre os hindus. E ele conseguiu comprovar alguns casos bastante interessantes. Um outro pesquisador, na verdade ele não é pesquisador, ele é um psiquiatra, Brian Weiss. Ele escreveu, dentre algumas obras que são todas best-seller, ele escreveu isso aqui, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Qual é a história dele? Ele também tinha um nome respeitado na academia, entre os doutores da ciência, e quando ele está fazendo um trabalho terapêutico, ele é psiquiatra, com uma das pacientes dele, ele vai fazer um trabalho de regressão de memória até o período uterino. Só que essa paciente dele vai além, vai antes do período uterino. Ela vai antes, e ela vai em outras vidas, e ela relembra de outras situações, e ela narra fatos, episódios, ela dá dados concretos. E ele começa a ficar assim, espantado, tem alguma coisa aí. Isso não é fantasia. E vai constatar. E ele fica com isso, um longo tempo, sem querer se expor, com medo do que a academia, do que a ciência poderia dizer. Até que um dia, por uma intuição muito grande, ele resolve publicar esse trabalho dele e o livro vira um best-seller. Tem um caso também muito interessante, é um caso concreto, de um menino chamado James, um norte-americano.
e que, desde os 2 anos de idade, ele se identificava muito com aviões, com guerra, brincava e falava com muita tranquilidade, mas não era muito ouvido pelos pais. Fantasia de criança. Nós, ocidentais, né? Fantasia de criança. Aos 2 anos e meio, a mãe compra para ele um aviãozinho. E diz assim, olha, filho, aqui embaixo fica a bomba. E ele diz, não, mãe, aqui embaixo é o tanque de combustível. E a mãe disse, como esse menino fala isso com tanta segurança? Aos 6 anos de idade, o pai visita um museu de aviões de guerra. Aí pronto. Aí não resta mais dúvida. Os pais não têm mais dúvida alguma. Porque ele começa a descrever partes e peças e modelos de avião. E na família não há nenhum militar. Não tinha como aquele garoto de 5, 6 anos de idade ter um conhecimento tão aprofundado sobre aquelas aeronaves. E então começa a pesquisa. E o menino diz nomes. Eu viajei, o meu avião foi combatido na guerra de 1945, eu morri com 21 anos, eu fui colega de fulano de tal. E o pai encontra fulano de tal, que comprova tudo o que o menino tinha dito, sem nenhuma ligação, nem na mesma cidade viviam. Bom, para a gente continuar com essa história de nascer, renascer, vamos pensar um pouquinho, eu quero que vocês reflitam com vocês. A gente tem que renascer para quê? Para que a gente precisa renascer? Terás que renascer, como foi o título? Terás que renascer todos os dias. Acho que foi assim, né? Terás que renascer de novo. Isso. Para quê? Processo evolutivo. Quem mais? Para quê? Para o nosso aprendizado. E não é diferente, não. É para isso mesmo. É para o nosso processo evolutivo. É para o nosso aprendizado. É para que sejamos melhores a cada dia. Nascer de novo significa novas oportunidades. Seja em uma encarnação ou seja a cada dia dessas nossas vidas aqui. É como... a gente vai ver, ela está dizendo assim, é como se a cada dia a gente nascesse de novo. Tem um slide aqui que é uma frase de Chico que vai dizer isso, cada dia é uma página em branco nas nossas vidas. E eu trouxe isso aqui para a gente refletir, que é esse o objetivo de nascermos de novo a cada dia, que é esse o objetivo da encarnação. Mas e que a gente pode aproveitar esta encarnação, esta aqui que estamos agora, nascendo cada dia, nos melhorando, porque o objetivo final é este, é a evolução. Está lá no Evangelho de Mateus, sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É esse o nosso objetivo, é alcançar a perfeição possível para nós, seres humanos. Não que queiramos ainda nos igualarmos ao nosso Criador, mas buscar sermos perfeitos a cada dia, buscarmos sermos cada vez melhores. Melhores? Melhor comigo mesma. Porque quando eu estou melhor comigo mesma, quando eu sou um ser humano melhor, eu sou melhor com todos. Eu sou melhor com todos que estão à minha volta. E qual é a receita principal para a gente ser melhor a cada dia? Está lá também no Evangelho. Fazer o bem. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. O pedacinho difícil, né? O pedacinho um pouquinho mais difícil. Então é para isso que a gente precisa renascer a cada dia. Para sermos sempre melhores. Para sermos cada vez mais perfeitos, melhores. Buscar nossa perfeição, nosso aprimoramento. Por isso que a vida, às vezes, no nosso processo de burilamento, nos faz sentir determinadas dores. É para que a gente se fortaleça melhor, se fortaleça mais. Vocês conhecem uma história da borboleta? Ela, antes de virar borboleta a lagarta, quando ela estava no casulo, um observador estava ali olhando aquele sacrifício, e ela se debatendo dentro do casulo para romper o casulo. E aí ele achou que era sacrifício demais, resolveu dar uma mãozinha, fez um corte no casulo para que ela saísse. Ela saiu.
Só que ela não voou. Porque aquele esforço que ela fazia dentro do casulo, para romper o casulo, era o esforço necessário para que ela fortalecesse as asas para o voo. Então, às vezes, passamos por alguns processos difíceis, é para o nosso fortalecimento em algum campo da nossa vida. Há alguma razão para aquilo. É a parte mais difícil. Temos algumas partes difíceis, contudo, possíveis de serem vencidas. Só depende de quem? De nós. Nascer de novo. E aí vamos para nascer de novo no nosso dia a dia. Nascer de novo. E eu trouxe aqui a imagem de Francisco e Clara, porque eu não sei se vocês acompanham, aqui a gente tem a ULI, que é a Universidade Livre do Espírito, a gente faz alguns estudos, e no último domingo tivemos um seminário sobre Francisco e Clara. Então eu ainda estou assim, vivendo Francisco e Clara com muita suavidade. E aí, como eles estavam muito vivos ainda em minha memória, eu resolvi trazer, porque para mim é um exemplo de nascer de novo, de mudança absoluta de vida. Francisco era um garoto de classe alta na cidade dele, boêmio, de vida tranquila, o pai rico, comerciante, bem conhecido, bem respeitado na cidade por sua posição social. E Francisco, de repente, entra num casulo, rompe o casulo e nasce diferente. Francisco, de repente, começa a sentir inquietações, que é o que eu chamo de entrou no casulo. Ele começa a ficar inquieto com a sua situação, com a situação que ele encontrava. E diz, é algo mais. Eu preciso de algo mais e não é isso aqui. E ele resolve romper com aquela vida. Nascer é romper com alguma coisa, né? Ele rompe com aquela vida e passa a viver de uma outra forma. Foi fácil? Não foi. Conflito com o pai, conflito com a sociedade, dificuldade na igreja, dificuldade com os seus amigos, com alguns dos seus amigos, dificuldade para conseguir as coisas. Mas Francisco, em momento nenhum, reclamou. O tempo todo ele sabia o que ele queria e ele foi em busca. O tempo todo com muito amor, com uma boa relação com as pessoas que chegavam à sua volta e que passaram a compartilhar com ele aquela forma de vida, em harmonia plena com os seus companheiros e com a natureza. Essa é a vida de Francisco e Clara, igualmente, uma menina de sociedade, de família, que resolve romper com tudo aquilo, foge de casa, é seguida depois por sua irmã Inês, e ela foge de casa para seguir esta mesma doação por amor. Não é fácil, mas foi o caminho que eles fizeram. E eu trouxe aqui, engraçado que uma das últimas mensagens que a Elaine estava lendo era algo parecido com isso. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo a seu irmão. É na convivência que a gente cresce. A gente precisa de alguns momentos de recolhimento, onde a gente vai conviver conosco mesmo, nos conhecer, ver o que é que está precisando mudar, o que é que está precisando melhorar, o que precisa morrer e o que precisa nascer dentro da gente. Mas a gente aprende muito assim, com o outro. A gente aprende muito com o outro. E a gente também ensina sempre algo ao outro. Às vezes a gente nem sabe que está ensinando. E eu vivi uma experiência dessa engraçada, quando eu estava na ULI, que eu falei qualquer coisa, que eu respondi, que eu nem sabia que tinha dito. Um tempo depois, o colega me chama para dizer assim, olha, fui procurar um terapeuta por causa daquilo que você falou, aquele negócio de sombra que você falou me incomodou, eu não sabia nem que eu tinha falado. O momento era dele, não era nem meu, eu estava ali do lado dele. Então, às vezes, a gente ensina o outro e não sabe nem que está naquele processo. Mas quando a gente se coloca no caminho e se coloca à disposição, a gente acaba virando instrumento, mensageiro para alguém. A gente é um instrumento o tempo todo. Nós somos instrumentos vivos do Pai o tempo inteiro, a cada dia, a cada nascer.
É só a gente se colocar com disposição, com amor, e a coisa flui, e a coisa acontece. Aqui, que a minha amiga falou, é como cada dia. E Chico diz assim: cada dia que amanhece se assemelha a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. O que somos hoje é resultado do que fizemos ontem. E o que seremos amanhã é resultado do que estamos fazendo agora. Então eu digo que cada página em branco, que é cada dia, vem completa de 24 linhas, que são as 24 horas de cada dia. O que escrevemos nela corre por nossa conta. O que escrevemos nela corre por nossa conta. E eu trouxe essa imagem de um pezinho do recém-nascido, né? Que a gente faz, a primeira coisa, ainda no hospital, a gente faz isso aí com os nossos bebês recém-nascidos. Para dizer a vocês o seguinte: o que nós escrevemos nas linhas da nossa vida, dessa página em branco que ganhamos todos os dias, depende de nós. Mas, às vezes, a caneta pesa para a gente escrever, não é? Às vezes, esse processo não está fácil. Não está fácil. Às vezes, estamos passando por algumas dificuldades nos diversos campos. E aí, o que é que a gente faz? É comum, é normal que a gente queira se acomodar, que a gente queira voltar a essa infância, que a gente fique amedrontado com a situação que chegou e que a caneta está pesada para escrever essa página de hoje e de amanhã, porque é um processo que talvez continue por mais amanhã também. Como é que eu vou escrever? Está pesada a caneta. Esse momento da minha vida está difícil. E às vezes a gente quer colo, quer se acomodar, tem medo. Esta semana eu precisei viajar a trabalho e no percurso, na viagem, passamos por algumas abelhas que se suicidaram. Elas se suicidaram no vidro do carro, né? Elas vieram assim. Aí meu colega que estava dirigindo disse assim: nossa, eu adoro abelhas. E aí me contou uma história que eu disse assim, ele, vou contar sexta-feira para o pessoal. Ele disse o seguinte: uma vez, 2 amigos convidaram ele para ir buscar mel, coisa que normalmente esses amigos faziam, mas ele não. E ele, mas não tem perigo? Não, de jeito algum. A gente vai, é fácil, vai lá pegar o mel, lá dentro do mato. E ele foi. Se lenhou todo. O enxame foi todo em cima dele. Ele disse que não sabia o que fazer. Chegou em casa todo estrupiado, todo rasgado, a roupa toda rasgada, todo cheio de calombo. Foi uma coisa horrível. E ele ficou com trauma. Ele ficou com muito medo. Ele não podia ver uma mosca voando, que ele ficava tenso. Foi um trauma muito forte. Sabe o que ele resolveu fazer? Procurou na cidade dele um curso de apicultura. E disse: eu vou vencer. Eu vou vencer esse medo. E foi fazer o curso. E a pessoa lá disse assim: olha, você só recebe o certificado se você fizer 2 saídas para a coleta do mel. Pronto, era o que ele precisava, enfrentar o medo. Não é fácil. Não é fácil quando a gente tem uma situação difícil na nossa vida, que a gente não gosta, que a gente gostaria de evitar, que a gente gostaria que não fosse nossa. A vontade que dá é fechar os olhos, eu vou dormir, esperar isso passar. Mas, às vezes, é melhor enfrentar. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele hoje é um grande apicultor. Ele cultiva essas abelhas. Ele hoje vai em busca, faz as colmeias no sítio dele. Ele hoje é apicultor. Portanto, daquela situação difícil, onde ele chegou em casa todo estrupiado, todo cheio de calombo, com febre. Sabe o que aconteceu? Nasceu um apicultor. Então, às vezes, a caneta está pesada, mas é aí que a gente precisa colocar para fora todas as nossas forças e seguir em frente. E entender o que é que a gente precisa fazer, de que forma a gente vai segurar essa caneta para continuar escrevendo a história da nossa vida, porque somos capazes.
Somos capazes. Jesus, quando desce do monte, naquele episódio da transfiguração, e eu gosto muito de trazer isso, que ele vai curar uma criança, o pai diz assim, olha, já levei para os seus discípulos e eles não conseguiram. Eu vim trazer. E ele rapidamente cura o garoto. E aí, segue andando, os discípulos vão com ele e dizem assim, mestre, por que você conseguiu com tanta facilidade e a gente não conseguiu? O que é que ele responde? Raça de incrédulos, até quando estarei entre vós? Jesus nos diz o tempo todo que nós somos muito mais capazes do que o que imaginamos que somos. Nós temos essa força. Precisamos encontrar ela aqui dentro. E nesse momento que a caneta pesa demais para a gente escrever a história da nossa vida, eu sugiro para cada um de nós aqui que entre em contato com o sagrado que há dentro de nós, que entre em contato com essa nossa centelha divina, que faça uma prece pedindo luz, que faça uma prece pedindo que nos mostre como é que vamos segurar esta caneta e como é que vamos escrever na história da nossa vida, naquele momento em que a caneta nos pesa tanto. E a gente encontra sempre as respostas, mas nunca desanimem, nunca. Não vale a pena. É uma perda de tempo. Vamos lá. Eu gosto muito de Cecília Meirelles e eu trouxe para vocês isso aqui. Aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira. Rodrigo, vamos botar um videozinho, Rodrigo? E é assim, na vida da gente, às vezes a gente precisa cortar algumas coisas para renascer melhor. Renascer, o nosso tema de hoje. A florada vem mais bonita. Pode botar, Rodrigo. Esse vídeo é de um pianista que precisou virar maestro. O vídeo vai falar por si só. Quis o destino. Na regência, o consagrado Zubin Mehta. Solando, o virtuoso João Carlos Martins. Durante mais de 40 anos, esta foi a vida do pianista João Carlos Martins, considerado um dos maiores intérpretes de Bach de todos os tempos. E assim foi festejado pelas plateias mais sofisticadas do mundo. Até que quis o destino. Aos 64 anos, impedido de voltar ao piano, João Carlos se despediu do velho companheiro e foi em busca do seu destino como maestro, porque a música é, e sempre será, sua razão de viver. Como maestro, foi descobrindo um Brasil diferente, de gente simples, gente do bem, dos pequenos coros aos jovens artistas. Viu plateias de 50 mil pessoas e percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Assim, quis o destino, João Carlos se impôs uma missão: levar a música clássica a quem nunca ouviu falar nela e colocá-la a serviço das grandes causas da humanidade. Na casa que recolhe adolescentes pobres e rebeldes, ele rege o coro. E, de repente, o abraço definitivo. Misturou a sua baquiana com a bateria da escola de samba. E saiu um hino nacional delicioso de se ver, cantar e ouvir. Sem contar a alegria de lançar novos talentos, como os 3 jovens violinistas que deu reportagem no Fantástico. Tiveram uma infância pobre em São Paulo e brilharam agora aqui em Nova York com talento e dedicação. Como no palco do Cultura Artística, apresentou a São Paulo a soprano pernambucana Eliane Chagas.
tirou do anonimato o jovem tenor Jean William em plena Sala São Paulo. Se no Champs-Élysées, em Paris, ele rege a quinta de Beethoven, no Lincoln Center, em Nova York, a Baquiana número 7 de Villa Lobos, só mesmo o destino poderia colocá-lo no Maracanãzinho lotado de emoção, como maestro do canto e do balé de meninas cegas. Coisa de arrebentar o coração. Antigamente nem acreditava, não tinha nem noção que deficiente podia dançar, colocar uma sapatilha de ponta um dia. Me sinto melhor como pessoa. Pois é. Esse vídeo vocês podem encontrar no YouTube completo. Aí foi a edição de Geisa. Alguém percebeu uns cortes errados aí? Foi minha ousadia, minha primeira edição. Assim. Eu digo, deixa eu ver como é que é dito esse negócio. Eu não posso botar esse vídeo enorme, 10 minutos, porque senão fica só o vídeo. Mas eu acho que eu consegui cortar para trazer o recado direitinho. Nascer de novo. O que é que vocês acharam desse vídeo? Considerando nascer de novo. Superação. Sempre é possível nascer de novo. Morreu um pianista, nasceu não só um maestro, mas nasceu um instrumento de trazer muita gente para a luz, né? Então, nascer de novo é sempre superação. É sempre novas oportunidades. E eu gostei muito desse depoimento quando ele diz assim: hoje eu sou um ser humano melhor. Eu diria que dentro desta encarnação, João Carlos Martins viveu 2 encarnações, ou mais algumas, né? Eu achei interessante quando Djalma Argolo disse assim, para mim, para ele, Djalma, Paulo teve 2 missões, a de perseguir e depois a de ser o grande pregador do Evangelho. Então, morreu Saulo, nasceu Paulo. Por que a missão de perseguir? Porque perseguindo, espalhou e disseminou. Os cristãos se espalharam com a perseguição de Paulo. Nascer de novo é superar. E eu queria que a gente refletisse que estamos chegando ao final. A reencarnação futura pode começar agora. Desde que você queira mudar, a futura reencarnação que te redime começa aqui, neste lugar e neste momento, agora. Está em nossas mãos reiniciar o tempo. Fazemos com a vida da gente o que desejamos e temos forças para isso. Muitas vezes, desejamos algo grande demais. Talvez precisemos de um pouco mais de tempo, mas é sempre possível. E estamos chegando ao nosso final. Vou até deixar um pouquinho a outra, para a gente refletir muito nesse momento, nesse agora. O que fazemos com a nossa vida, com o nosso nascer, a cada dia, a cada minuto, é uma responsabilidade muito nossa. Nós temos a ajuda que precisamos, é só olhar para o lado. Às vezes a gente tem um anjo da guarda encarnado pertinho do nosso coração. Seja no ambiente familiar, seja um amigo de rua, alguém no trabalho. Alguma palavra que a pessoa diz, é preciso estar atento aos sinais. Da mesma forma que também nós, quando nos colocamos à disposição, podemos ser instrumento de alguém. Sempre temos alguém na nossa vida que é também um instrumento para nós. E
Com isso, eu queria dizer a vocês, tem um poema de Mário Quintana que eu gosto muito e que muito apropriado para esse momento do renascer e do tempo, chama Convivência Humana. E ele vem dizer assim, eu vou até pegar uma pesquinha que eu botei aqui no bolso, porque você sabe que a cabeça da pessoa, às vezes funciona, às vezes não. Mas ele vai dizer assim, a convivência humana, a convivência, não é a convivência, ele fala da convivência humana, mas ele vai dizer assim, na convivência, o tempo não importa. Se 1 minuto, 1 hora, um dia, uma vida, o que importa é o que se faz deste minuto, desta hora, desta vida. Lembra sempre que o que importa é que semeias, colherás. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida. E eu, Geisa, na minha ousadia, completo da tua encarnação. Então, que a gente saiba deixar algo de nós, o melhor de nós, na nossa vida, as nossas marcas, como convivemos com o outro, como nos relacionamos, principalmente como é que a gente convive comigo mesma, de quem eu ainda não consigo amar, de quem eu ainda não gosto, tenho raiva, quem eu quero fora do meu caminho, como é que eu estou lidando comigo mesma? Porque quando eu tenho alguns sentimentos negativos, é principalmente a mim que estou prejudicando. Então, esses momentos de reflexão interior e de contato com o outro, o casamento das duas coisas, é que faz a gente subir aquelas escadas lá dos primeiros slides, é que faz com que a gente evolua, melhore, que faz com que a gente nos torne cada vez um pouquinho mais a cada dia, um degrauzinho mais a cada dia, em busca dessa perfeição, desse ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a minha mensagem final é assim, que a gente renasça sempre e que saibamos deixar belas marcas em nossa jornada, em nossa convivência, em nossa encarnação, que tenhamos sempre um nascer diferente, com muita força, com muita luz, todos os dias, cada minuto das nossas vidas. Muito obrigada e muita paz.